Olá, amigos, sou Carlos Augusto Monteiro, seu professor de Processo Trabalho. Estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Processo Trabalho para a primeira fase da OAB. Nesta aula, aula de número 12, iremos falar sobre atos e prazos processuais. O estudo do ato e prazos processuais passa primeiro pela Constituição Federal, pelo artigo 93, inciso 9. É importante a gente lembrar da regra do artigo 93, inciso 9, que traz lá o princípio da publicidade. Significa dizer que os atos processuais, em regra, devem ser públicos, princípio da publicidade, salvo raras exceções. Em algumas hipóteses, pode o juiz decretar segredo de justiça para preservar a intimidade das partes. Mas a regra é a publicidade. E os atos processuais estão previstos na CLT a partir do artigo 770. E logo no artigo 770 há uma regrinha lá que vira e mexe, aparece na prova da ordem. Coloca aí na tela que traz o horário dos atos serem praticados. Está lá, artigo 770 da CLT. Os atos serão praticados em dias úteis, das 6 às 20 horas. O parágrafo único traz uma exceção, que é a penhora. A penhora, mediante autorização, poderá ser realizada em domingos ou feriados. Então, dia útil, das 6 às 20 horas, é o horário, são os dias em que os atos processuais podem ser praticados. A penhora poderá, mediante autorização, ser realizado em domingos e feriados e fora deste horário. Não confunda o horário de atos processuais com o horário das audiências. A audiência é um ato processual que poderá ser realizado das 8 às 18. Ato processual no sentido genérico poderá ser das 6 às 20. Não confundam isso, ok? Muito bem. Quando a gente fala de ato processual, nós temos que lembrar que a CLT estabelece uma forma desses atos serem comunicados às partes. A comunicação dos atos processuais se dá através de notificação ou de intimação. Coloca aí na tela. No processo trabalho, notificação abrange tanto a citação quanto a intimação. Processo trabalho não faz aquela distinção do processo civil, o que é notificação, o que é intimação, o que é citação. Aqui a CLT chama de notificação, quando quer se referir a uma citação, quando se quer se referir a uma intimação. Mas vamos lembrar o que é citação, o que é intimação. Citação, vem aqui para a tela, é o ato pelo qual o juiz chama o réu ou o interessado a se defender. Citação é pressuposto processual de validade do processo. É pressuposto processual objetivo positivo. Então a citação é o ato pelo qual o juiz chama o réu ao processo. Lembrando, no processo trabalho, a CLT utiliza a palavra notificação no lugar de citação. A citação no processo trabalho está lá no artigo 841 da CLT, que estabelece, coloca aí na tela, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Vem aqui para mim. Nesse dispositivo a gente extrai algumas questões importantes que podem aparecer na sua prova. Primeiro, o dispositivo fala que o réu reclamada será notificada, entre a citada, será citada para comparecer a uma audiência. Não será citada para apresentar defesa. Lá no processo civil, o réu é citado para se defender. Aqui, ele é citado para comparecer a uma audiência onde poderá se defender. E o dispositivo coloca um prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência. É o prazo mínimo que o réu tem para preparar a sua defesa. Qual é esse prazo? Volta lá no dispositivo, tá no final ali, ó. Depois de 5 dias.
O réu será notificado a comparecer a uma audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Volta aqui para mim. Então, entre a citação e a audiência, tem que ter um prazo mínimo de 5 dias. É o prazo mínimo, então, para o réu se defender. Se o réu for citado hoje para uma audiência amanhã, ele tem que alegar a falta de prazo mínimo previsto na lei, que é o prazo de 5 dias, ok? O que se discute muito é, entre a notificação e a audiência eu tenho 5 dias. Quando começa a contar esses 5 dias? A gente sabe que a notificação na Justiça do Trabalho vai pelo correio. A regra no processo de trabalho é de notificação pelo correio. Isso está no parágrafo 1º do artigo 841, que está aí na tela para você. Coloca aí, ó. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraço ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital incerto no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente forense, ou na falta desse, fixado na sede ou vara do juízo. Muito bem. Regra do parágrafo 1º, citação pelo correio. O reclamado recebe a notificação. Pergunta que se faz. Entre a notificação e a audiência tem 5 dias. Quando começa a contar esses 5 dias? O juiz mandou pelo correio. Quando ele vai começar? Da data em que ele postou a carta? Muito bem. Essa discussão bateu no TST e o TST editou uma súmula que é importantíssima. Coloque asterisco nessa súmula aí, porque ela vai cair para você na prova. É a súmula 16, bota aí na tela. Olha lá, súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. Volta para mim aqui. Olha só a regra que traz o TST. Colocou lá, data da postagem. Presume-se que o destinatário vai receber ela 48 horas após aquela data. Então, 48 horas após a data da postagem, começa a contar os 5 dias para a data da realização da audiência. É o que está na súmula 16, que ela vai além. Volta para ela aí, olha lá. Segunda parte da súmula. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus da prova do empregador. Então, a prova de que a correspondência chegou fora do prazo é do destinatário. O destinatário é que tem que provar. Então, a primeira coisa que o empregador faz quando recebe uma notificação da Justiça do Trabalho é olhar a data da postagem. Se ele recebeu aquela correspondência e no prazo de 48 horas da postagem, tá tudo ok. Se recebeu depois de 48 horas, ele terá que provar no processo que não recebeu no prazo correto. Então, os 5 dias começam a contar após as 48 horas da postagem. Lembrando que prazo processual se divide e se classifica de 3 formas. Vai para a tela ali, ó. Se classifica quanto à origem, quanto à natureza e quanto ao destinatário. Quanto à origem, os prazos podem ser legais, judiciais ou convencionais. Legais são aqueles fixados em lei, tá aí na tela para você. Judiciais, fixados pelo juiz. E convencionais, fixados pelas partes. Quanto à natureza, os prazos podem ser dilatórios ou peremptórios. Dilatórios, os prazos são prorrogáveis, decorrem de normas dispositivas. Peremptórios são aqueles que não comportam dilação. Peremptórios são aqueles prazos que não podem ser alterados. Ou prazos fatais são aqueles que decorrem de normas congênites. Volta aqui para mim. Então essa é a classificação dos prazos. Só lembrando para você que o prazo eu tenho que classificá-lo para verificar. Posso prorrogar aquele prazo? Prazo do recurso, eu tenho 8 dias para recorrer. Posso aumentar? O juiz pode me dar 10 dias? Não. Por que não? Porque é um prazo peremptório. Prazo de acordo pode ser alterado pelas partes? Pode, porque é um prazo dilatório, prazo convencionados pelas partes. Então é necessidade de verificar que espécie de prazo é esse. Lembrar que as pessoas jurídicas de direito público têm prazo em quádruplo para contestar, tá aí na tela para você, e em dobro para recorrer. Tá lá no Decreto-Lei 779 de 69. O Ministério Público tem prazo em dobro para recorrer, quer como parte, quer como órgão interveniente. Decreto-Lei 779 de 69. Importante no que tange ao prazo. Aparece lá para você. INSS, qual o prazo do INSS para interpor um recurso?
Lembrar que o INSS tem prazo em dobro para recorrer. Então, são 16 dias que o INSS tem para recorrer, ok? E a contagem de prazo, que é uma regrinha que você já sabe, está lá no artigo 774, 775 da CLT. Eu não vou computar o dia da intimação e o primeiro dia útil subsequente será o primeiro dia do meu prazo. Então, publicou na quinta-feira. O primeiro dia do prazo é na sexta, sábado é o segundo, domingo é o terceiro, segunda-feira é o quarto dia do prazo. Agora, se publicar na sexta-feira, o primeiro dia será só na segunda-feira. Os prazos nunca começam no final de semana ou feriado. É a regrinha que a gente extrai lá do artigo 774 e 775 da CLT, que deu origem à súmula número 1 do TST. Coloca aí na tela a súmula número 1. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita neste dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata. Inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir. Volta aqui para mim a regrinha básica de contagem de prazo. Contagem de prazo exclui o dia da intimação e o primeiro dia será o primeiro dia útil subsequente. Então, publicou na sexta, qual é o primeiro dia útil subsequente? A segunda. Segunda-feira foi feriado, a terça. Terça-feira é o primeiro dia, conta corrido. Se o último dia cair no final de semana feriado, prorrogo até o primeiro dia útil subsequente. Ok? Regrinha de prazo, de ato processual, são esses os dispositivos que você precisa saber, que você precisa lembrar para a sua prova da OAB. Na próxima aula, nós iremos começar o estudo dos procedimentos no processo de trabalho. Procedimento ordinário, procedimento sumário e o sumaríssimo. E aí entraremos nas fases do processo, ok? Nos vemos lá. Até lá.